Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Em semana de aprovação da PEC que limita o teto dos gastos no primeiro turno, o plenário deixa de votar a proposta que muda a lei de repatriação de dinheiro no exterior por falta de acordo. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Prichitsky. Especialistas fazem uma análise das últimas votações aqui na Câmara e do que vem pela frente nas próximas semanas. Comissão Especial das 10 Medidas de Combate à Corrupção chega na reta final das audiências públicas. Relator quer apresentar o texto para votação na primeira semana de novembro. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro. Agora em Brasília, 9 horas e 2 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. Por falta de acordo, o plenário deixou de votar a proposta que muda a lei de repatriação de dinheiro que brasileiros mantêm no exterior sem declarar à Receita Federal. Nesta terça-feira, os deputados aprovaram uma medida provisória que altera normas no setor elétrico. A MP facilita concessões e privatizações no setor elétrico. Uma das polêmicas estava no fato de a medida tirar da Eletrobras, uma empresa pública, e repassar para uma organização privada a coordenação de bilhões de reais que são arrecadados com os tributos cobrados na conta de energia. O texto aprovado também isenta consumidores de baixa renda de pagarem a CDE, um dos principais encargos do setor elétrico. Deputados de oposição queriam mais tempo para analisar a MP. O mercado não tem interesse em determinadas regiões que ficarão a descoberto sem distribuição de energia. Então, essa medida provisória não poderia ser votada desta forma. São empresas que eram estaduais, viraram federais e não conseguiram ser eficientes. Essa medida provisória vai permitir que elas sejam privatizadas, como foram todas as outras estaduais que estão operando, algumas muito bem, e atendendo o consumidor. Mais uma vez, houve a tentativa de se votar mudanças na lei de repatriação do dinheiro, que é mantido por brasileiros no exterior, mas que não declaram à Receita Federal. Pelo que já está valendo, é possível legalizar os recursos até o final deste mês com anistia de crimes, desde que se pague imposto e multa de 30% sobre o valor movimentado. O que o projeto defendia era um maior prazo para regularização e mudança no cálculo do valor não declarado, o que poderia reduzir a multa. Pela manhã, uma reunião com a presença de governadores parecia indicar um acordo para a aprovação da proposta. A mudança beneficiaria estados e municípios, que passariam a receber parte da arrecadação. Os governadores pediram apoio ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não é fácil, porque aí demanda o governo, a área econômica não quer abrir mão, mas ele vai tentar. Mas no plenário, o acordo perdeu força e o texto não foi votado. Partidos como PT, PCdoB e PSOL, contrários à proposta, reagiram. E o relator, deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, não terminou de apresentar seu parecer. Os municípios precisam, o Estado precisa se recompor, então vamos introduzir o dinheiro sujo, sem responsabilidades. Não! As multas têm que ser colocadas e as pessoas têm que responder pelas ilegalidades e irregularidades que cometeram. A multa, objeto desse acordo, também seria compartilhado com estados e municípios, permitindo, neste momento de crise econômica, de crise financeira, vivida por todos os prefeitos municipais, vivida por todos os governadores estaduais, seriam objeto de compartilhamento dessa multa e que com certeza beneficiaria muito os governos estaduais e municipais. Não havia mais quórum para votação nominal no plenário da Casa. Então, se não há quórum e se não há bom senso daqueles que têm interesse direto, que são todos, então é melhor a gente deixar esse assunto para outro momento, que infelizmente pelo prazo de 30 de outubro não haverá mais nenhuma condição, no meu ponto de vista, que essa matéria possa votar. A medida provisória do setor elétrico segue agora para análise do Senado. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle promoveu um debate sobre a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos federais pelos próximos 20 anos. Os valores serão corrigidos pela inflação, levando em conta o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Os convidados criticaram a proposta. A coordenadora nacional da Organização Não Governamental Auditoria da Dívida Ativa, Maria Lúcia Fatorelli, alertou que a proposta de emenda à Constituição dá margem a operações feitas por empresas estatais não dependentes
que podem ser lesivas aos cofres públicos. Já o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Rossi, acredita que a medida impõe um outro projeto de país, incompatível com o previsto na Constituição. Segundo ele, é um projeto de redução drástica e brutal do tamanho do Estado, e não apenas um novo regime fiscal. Pedro Rossi informou que os gastos primários do governo federal representam hoje 20% do PIB, e com a aprovação da PEC, essa despesa vai cair para 13%. Já na avaliação do professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Prado, o congelamento da política fiscal por 20 anos é uma medida grave, porque não considera possíveis mudanças no quadro macroeconômico de longo prazo. A PEC do teto dos gastos públicos foi aprovada em primeiro turno pela Câmara na madrugada desta terça-feira. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno, o que deve ocorrer no fim de outubro. Depois segue para o Senado, onde também precisa passar por 2 turnos de votação. E para comentar essa semana de votações no plenário, eu vou chamar a Mariana Prichitsky. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, está com cara de segunda, mas é quinta. Então, nós vamos fazer um balanço dessas votações de segunda e terça, em especial essa PEC do teto de gastos do primeiro turno, considerado um assunto prioritário pelo governo Michel Temer. Nós estamos aqui com 2 convidados para fazer uma análise dessa votação e do que vem pela frente para o governo enfrentar aqui nas votações da Câmara dos Deputados. Estamos aqui com o Lucas Aragão, que é cientista político e diretor da consultoria Arco Advice, e também com o professor Marcos Coimbra, que é coordenador de MBA em Relações Institucionais do IBMEC. Vamos começar com o Lucas Aragão. Lucas, bom dia. Qual que é a sua análise sobre essas votações, em especial a PEC de teto de gastos essa semana? Bom dia. Bom, foi uma vitória esmagadora do governo. Que me chamou mais atenção, destaco, é o nível do apoio da sua base. Diversos partidos, os principais partidos da base, incluindo o PMDB, o PSDB, tiveram mais de 90% de apoio à proposta. Então mostra coesão, mostra força do governo, mostra respeito da base aliada, a força do governo Temer e restaura aquilo que o Brasil sempre teve, que foi um executivo que consegue, na maioria das vezes, exercer sua força frente à sua base aliada. Então eu vejo como uma vitória expressiva, uma surpresa pelo tamanho da margem, mas não uma surpresa pela vitória. E vejo que a PEC agora deve ser votada em segundo turno sem mudanças, caminha para ser finalizada no Senado, talvez ainda esse ano. Professor Marcos Coimbra, que é coordenador de MBA em Relações Institucionais do IBMEC. Bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Qual que é a sua análise sobre essa votação da PEC do teto de gastos primeiro turno? Bom dia, Mariana, um prazer estar aqui. Eu acredito que o que aconteceu foi uma demonstração de força do governo muito clara. O que aconteceu? Nós vimos aí praticamente o mesmo placar do impeachment. Isso mostra que o Centrão consegue votar junto com o bloco de PSDB, PPS, DEM, ou seja, que a liderança do governo consegue articular essa base de forma muito sustentável em decisões que são seminais, ou seja, projetos que são seminais para o governo. Nós vemos que aqui na Câmara dos Deputados pode passar um rolo compressor, ou seja, o governo tem total controle da sua base na Câmara. Agora nós temos o segundo turno e a votação no Senado, mas a tendência é de que o governo continue com essa clara demonstração de força. Bom, professor, falando sobre um próximo assunto que está para chegar à Câmara, polêmico, a reforma da Previdência. Deve se repetir essa adesão, então, na sua opinião? A reforma da Previdência, ela tende também a seguir nesse mesmo caminho e tudo passa pela articulação da liderança do governo, né? O deputado André Moura tem sido muito efetivo na construção dessa base e a tendência é que ela caminhe. A Previdência é um assunto um pouquinho mais delicado, mas eu acredito que também se tem a força para passar isso, porque a sobra que a gente vê aí foi de praticamente 60 votos. Ou seja, mesmo que se perca 60 deputados, existe força de reforma constitucional dentro da base do governo hoje. Lucas Aragão, você concorda que até na reforma da Previdência deve haver uma vitória do governo relativamente tranquila? Olha, eu concordo com o professor Márcio. Eu acho que o cenário base é de aprovação, sim, da reforma da Previdência, mas eu acho que a gente tem que destacar alguns pontos. Primeiro que a reforma da Previdência é um assunto muito mais polêmico, tem uma sociedade que vai estar mais atenta e exercendo mais pressão junto ao governo, pois é um assunto que afeta diretamente a sociedade, e também é um assunto
que demora muito mais tempo para ser debatido. Vamos, por exemplo, lembrar da reforma da Previdência que foi feita pelo Lula, que demorou 8 a 9 meses. A reforma da Previdência do Fernando Henrique, que demorou quase 2 anos para ser finalizado no Congresso Nacional. Então, eu tenho certeza que a Fazenda entende a dificuldade, o governo entende a dificuldade e vai estar preparado. Também acho que na reforma da Previdência nós vamos ver concessões, nós vamos ver mudanças no texto original. Diferente do que foi visto na PEC dos gastos, passando o texto original, eu acredito que na reforma da Previdência o governo vai enviar um texto bastante ambicioso para o Congresso Nacional, mas justamente por saber que vai perder um pouquinho aqui e acolá. Então vai mandar um texto com gordura já sabendo que vai ter que fazer algumas concessões. Falando de assunto polêmico, mas esse difícil de ser tratado aqui no Congresso, mas esse por outro motivo, reforma política. Já foi anunciado também a criação de comissão, voltar à discussão na Câmara e no Senado. Qual que é a sua previsão? Como é que vai ser o debate agora aqui, já que é um assunto sempre debatido? Olha, eu acho que a principal dificuldade para a reforma política é a falta de consenso no assunto entre Senado e Câmara. Por exemplo, você tem o tema dos partidos, né? A tentativa de reduzir, de fazer uma cláusula de barreira para os partidos, o que afeta muito os partidos médios, pequenos, nanicos. O Senado pode avançar nesse tema. Eu acho que na Câmara ele tende a perder um pouco de força, principalmente porque é uma reforma que precisa de 3/5. É uma reforma, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, assim como a PEC dos gastos, assim como a reforma da Previdência. Então eu acho que mais uma vez a gente vai ter uma reforma da política muito pontual, com assuntos aqui e acolá, talvez uma tentativa de rever a questão do financiamento, talvez fazendo um fundo partidário maior, ou um fundo partidário específico para eleições, mas não vejo dessa vez a reforma política passando, porque a própria desunião entre Câmara e Senado e o corporativismo do Congresso Nacional tende a se fortalecer quando esse assunto chegar na sua reta final. Márcio Coimbra, sobre reforma política, como é que você acha que vai ser o posicionamento na Câmara? Eu acredito que a questão do fundo partidário, o aumento do fundo partidário, como bem colocado pelo Lucas, é um dos pontos fundamentais, porque o fim do financiamento empresarial de campanha, como nós vimos, levou um aumento, a proposta do aumento do fundo partidário já no primeiro momento, e agora se fala de um aumento no fundo partidário novamente, que chegaria na casa dos 3 bilhões. Ou seja, é muito dinheiro, né? E isso, na realidade, está levando as campanhas a um caminho que seria o financiamento público de campanha. Ou seja, sem passar uma proposta desse tipo, nós estamos chegando a esse tipo de sistema. Ou seja, eu acho que o Congresso precisa rever isso, e eu vejo movimentações aqui na Câmara no sentido de derrubar esse impedimento do financiamento empresarial. O problema é que se derrubar o impedimento do financiamento empresarial e continuar um fundo partidário desse tamanho, ou seja, nós voltamos a campanhas supermilionárias e a um fundo partidário excessivo. E também nós vemos a questão da reforma do número de partidos, ou seja, esse limite ao número de partidos é muito importante. Dentro do nosso sistema hoje, com mais de 30 partidos que nós temos no Brasil e com praticamente 30 partidos representados na Câmara, gera-se uma instabilidade dentro do presidencialismo de coalizão. Nós temos uma situação que deixa qualquer governo muito vulnerável. Ou seja, como que nós vamos discutir políticas com 30 partidos políticos no Congresso? Isso é muito difícil de acontecer. Vamos lembrar lá que no governo Fernando Henrique, quando passaram reformas pontuais, nós tínhamos um PMDB com 100 deputados, um PFL com 100 deputados, um PSDB com 100 deputados, o PT com uma bancada expressiva de 60, 70 deputados, ou seja, nós precisamos voltar a uma racionalidade do nosso sistema sob o risco de colocar em xeque toda a articulação política que a gente tem construído no Brasil desde 1985. Professores, eu queria voltar um pouquinho para essa análise política da aprovação da PEC de gastos, que acho que ela pode ser muito rica. Houve aí vários movimentos importantes e decisivos nas semanas e nos dias que antecederam essa aprovação, uma série de café da manhã, de jantares, um jantar estratégico feito pelo presidente um dia antes da votação aqui na Câmara, muitas reuniões ao longo da semana. Eu queria que vocês avaliassem um pouco qual foi o que mais pesou, que movimento político mais pesou para que partidos chegassem ao ponto de até de fechar a questão em relação à PEC, a aprovação da PEC.
Eu acredito que a articulação do governo ela foi muito efetiva e foi efetiva em muitos pontos, né? Como o Lucas já conversava aqui conosco antes, existia já dentro do governo a convicção do ministro Padilha de um número claro que iria se chegar. O que a gente vê nesse governo é um claro controle da sua base, né? E esse controle da sua base, com uma articulação muito efetiva, com políticas muito claras, muito pontuais, com partidos da base representados na esplanada dos ministérios, ou seja, esse governo entende o jogo político, entende como ele funciona. Portanto, a construção da base, de uma base sólida para a votação de reformas que são importantes e que nós sabemos que são pontuais e necessárias para colocar o país de volta nos trilhos, acabam se tornando um consenso em torno dessa base que une PSDB, DEM, PPS, PSB, mais todos os partidos do Centrão. Eu vejo um controle muito grande do governo da sua base. Portanto, isso começou a ser construído ainda na época do impeachment e agora se consolidou como uma base forte sob a liderança do deputado André Moura. Lucas Aragão, você estava falando mais, alguns partidos 90% de fidelidade com o governo na votação da PEC de gastos, né? Isso, olha, eu acho que o que foi mostrado pelo governo foi um misto de razão e emoção ao lidar com a sua base aliada. Por que razão e emoção? Bom, em campanhas eleitorais, a coisa mais importante é misturar razão e emoção. Isso aqui foi uma campanha. A vitória da PEC dos gastos foi uma campanha. Qual foi a razão? A equipe da Fazenda foi muito bem preparada para explicar aos congressistas a importância da PEC dos gastos. O próprio Meirelles, o Mansueto, secretário, o Guardia, secretário executivo, fizeram um trabalho excepcional de estar no Congresso explicando a importância, explicando de maneira didática a PEC dos gastos. Por que didática? Porque muitas vezes esses congressistas até concordavam com a PEC, mas tinham dificuldade em explicar para o seu eleitorado a importância dela. E caso o eleitorado não concorde, não adianta o congressista estar de acordo, ele vai votar de acordo com a pressão do seu domicílio. Então a equipe da Fazenda foi muito bem preparada ao explicar para os seus congressistas, para a base aliada, a importância da PEC para que eles pudessem traduzir isso para o seu eleitorado. Essa foi a razão. Na emoção, o governo foi muito bem. O jantar de domingo, levando as famílias, as esposas, criou uma situação muito leve entre base e governo. E eu acho que esse foi o segredo. O governo sabe que o Planalto não é um bunker, que todas as políticas públicas têm que passar por uma discussão entre o legislativo e, portanto, não tem como forçar um assunto baseado apenas no que o executivo acha. Isso você discute, você debate, você dá importância à sua base aliada, você cria uma sensação entre a base aliada de que eles são escutados e as coisas caminharam. Então, acho que esse governo foi muito feliz em usar a razão para convencer e a emoção para deixar a base aliada se sentindo importante novamente, porque a base aliada ficou muito tempo escanteada no governo da Dilma, principalmente no segundo mandato, quando o Planalto se transformou numa espécie de bunker onde as políticas públicas não eram discutidas. Inclusive, por exemplo, a CPMF, um assunto absolutamente complexo, foi enviado ao Congresso Nacional sem que houvesse uma discussão, sem que tivesse um debate ou que nem avisassem os líderes partidários na época. Então, acho que o presidencialismo de coalizão fica restaurado com com um relacionamento novo entre executivo e legislativo. Agora, eu queria fazer uma ligação com a repatriação, que acabou não sendo votada nesse momento por falta de acordo. O governo já minimiza, o ministro Meirelles diz que tudo bem, a lei como está, que o governo não estaria ansioso para aprovar uma mudança na lei, mas por que não foi possível, diante desse quadro da aprovação da PEC, por exemplo, um dia antes, o governo surfar nesse resultado, né, e aprovar também a repatriação no dia seguinte? Lucas Aragão. Olha, capital político é limitado. Você não pode aproveitar só porque existe uma onda para tentar passar tudo que você ou o governo quiser. O capital político tem que ser bem aproveitado, senão você perde e acaba irritando a sua base aliada sem motivo. Claro que a repatriação tinha
o apoio de muitos políticos, de muitos partidos. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se elegeu presidente da Câmara usando o tema da repatriação, falando sobre repatriação, mas o governo não viu como uma prioridade, não viu na época, no momento, como um assunto importante e suficiente para usar o seu capital político. Outro assunto, a própria Receita Federal tinha dificuldade em aceitar alguns pontos da mudança da repatriação de filme para foto, ou seja, da análise das contas não de modo contínuo, mas apenas como uma fotografia de um dado momento. Então, eu acho que o governo não se sentiu confortável em levar o assunto adiante e não tratou como prioridade. E a prova foi que agora o Meirelles, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, disse em alto e bom som que não está levando em consideração, não faz questão da aprovação. Quando você diz uma frase dessa, fica difícil criar na base aliada motivação para levar adiante. Então, eu acho que o governo já não conta muito com a questão da repatriação e tem outros tópicos na agenda que prefere priorizar. Professor Marcos Coimbra, quem estava, um dos defensores da repatriação eram os governadores, estavam batalhando e sempre se fala aqui que os governadores têm votos no plenário. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o governo fez uma ação muito pontual, ou seja, qual era o objetivo do governo? O objetivo do governo era trabalhar a PEC do teto, era a PEC 241. Esse era o principal objetivo. Como bem colocou o Lucas, você não pode ficar gastando capital político dessa forma, em duas votações. Isso não acontece desse jeito. As articulações elas são feitas de modo pontual para diferentes projetos. Então, na verdade, se acreditou-se que poderia se fazer isso, ou seja, se avançar em um projeto a mais nesse momento aqui, isso teria sido um erro. O grande ponto da noite era a PEC 241 e o governo conseguiu atingir o objetivo dele ali. A articulação política toda estava dentro, desde o jantar no domingo, todas as coisas que aconteceram aqui em Brasília no final de semana, todas as respostas que se deram às notas da PGR, a nota da PGR, né, que foi contra a PEC, ou seja, todos os movimentos que o governo fez estavam focados na PEC 241. Portanto, não teria como você surfar nessa onda e passar um outro projeto logo depois. Os projetos eles são sempre pontualmente discutidos e pontualmente discutidos com a base, com os líderes e, portanto, era a noite da PEC 241, nada mais seria aprovado além dela. Okay. Lucas Aragão, cientista político, diretor da consultoria Arco Advice, professor Marcos Coimbra, que é coordenador de MBA de Relações Institucionais do IBMEC. Muito obrigado pela entrevista, pela presença de vocês aqui. Até a próxima. Vera. Obrigada também você, Mariana. A comissão especial que analisa as 10 medidas de combate à corrupção fez mais uma audiência pública. O relator, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, quer continuar ouvindo sugestões até o dia 20 desse mês. Tudo para que o relatório possa ser apresentado na primeira semana de novembro. Foi mais uma audiência pública para tentar fechar os ralos por onde o dinheiro público é desviado. O projeto, conhecido como os 10 pontos contra a corrupção, continua sendo discutido na comissão especial. O presidente da comissão, deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, quer melhorar o texto, mas evitar qualquer possibilidade do projeto atentar contra as liberdades individuais. Por exemplo, o teste de integridade a servidor público, notadamente a polícia, é o que nós precisamos ajustar. Aproveitamento de provas ilícitas ou de maneiras ilícitas, nós precisamos ajustar para que também ela não fira a liberdade individual das pessoas. Enfim, alguns pontos, o acordo de leniência exclusivamente pelo Ministério Público, nós temos a convicção de que ele precisa ter a anuência, ou pelo menos ter o registro na Justiça, para que não judicialize posteriormente. Enfim, são pequenos ajustes que nós temos que, em condições, ouvindo a todas essas pessoas que nós estamos ouvindo, poder dar essa arredondada no texto, dar essa aprimorada no texto, sem que o texto perca a qualidade e eficiência. Para esse delegado aposentado da Polícia Federal, não há como se avançar no combate à corrupção sem o fortalecimento da Polícia Judiciária Federal. O que é preciso é terminar o processo de consolidação do Estado brasileiro, de construção do Estado brasileiro, principalmente com a criação de freios e contrapesos. No meu entendimento, do ponto de vista da Polícia Federal, é importantíssimo a autonomia para a Polícia Federal com a concessão de um mandato para o diretor-geral. Isso é fundamental para que a Polícia Federal fique, a Polícia Federal como Polícia Judiciária da União, que tem a missão inarredável
da busca da verdade real fique totalmente inalcançável pelo mau hálito político, blindada contra as influências políticas, enfim, garantida na sua missão de busca da verdade real. O relator do projeto, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, acha que as investigações da Operação Lava Jato ajudam a celeridade da apreciação dessas medidas pelo Congresso Nacional. Essa comissão tem uma missão muito relevante, que é durante e pós o episódio Lava Jato, que é o maior escândalo de corrupção já enfrentado por qualquer país, né, no mundo ocidental, nós temos que construir uma resposta à sociedade brasileira. Desde que há 10 anos a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, criou os projetos de participação popular, esse é o que chegou aqui com o maior volume de assinaturas, são mais de 2 milhões de assinaturas. Então, é evidente que a Câmara precisa dar uma resposta adequada à sociedade brasileira, que quer enfrentar, derrotar e fazer da corrupção no Brasil um acontecimento episódico. A Câmara aprovou um projeto que atualiza o valor da contribuição sindical anual de trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. Os valores vão ser corrigidos todo ano, em janeiro, com base na variação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alteração vai aumentar o valor arrecadado, que é destinado aos sindicatos e à União. A contribuição sindical era indexada pelo maior valor de referência, o MVR, índice que foi extinto em 1991. As contribuições estavam sendo cobradas pelo valor de 16 anos atrás ou através de algumas portarias definidas pelas federações daquelas atividades. Era uma forma de corrigir os recursos, mas que estava fora do preceito legal. Segundo o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, profissionais liberais vão contribuir com R$ 217,20 por ano. Para trabalhadores autônomos, como pintores e eletricistas, o valor anual será de R$ 89,66. Já para as empresas ou profissionais liberais e autônomos organizados em empresas, o texto aprovado fixa em R$ 179,32 a contribuição mínima anual. Acima desse valor, haveria uma tabela progressiva. Ainda segundo o projeto, as micro e pequenas empresas não vão ter mais que contribuir com sindicatos. Além disso, também não haverá contribuição prevista para o produtor rural, como estabelecia um texto aprovado na Comissão de Trabalho em 2013. Autor de um dos projetos sobre o mesmo tema, que foi analisado em conjunto na CCJ, o deputado Laércio Oliveira diz que a falta de um indexador tem prejudicado as atividades dos sindicatos. Vai se regularizar uma situação e aí sim, os sindicatos passarão a receber as suas contribuições anual de uma forma segura, de uma forma correta, com um indexador definido e aí sim continuar fazendo o seu trabalho normalmente. Como foi alterada, a proposta agora retorna ao Senado. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Por falta de acordo, o plenário deixou de votar a proposta que muda a lei de repatriação de dinheiro que brasileiros mantêm no exterior sem declarar à Receita Federal. A Comissão Especial das 10 Medidas de Combate à Corrupção chega na reta final das audiências públicas. Relator quer apresentar o texto para votação na primeira semana de novembro. Agora em Brasília são 9h29. Você vai ver depois do intervalo. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa esteve em Porto Alegre e em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, para conhecer exemplos de envelhecimento ativo. O resultado dessa visita você acompanha já já. Agora em Brasília, 9h31. O Câmara com Notícia está de volta. O deputado Alex Canziani foi escolhido como novo coordenador da Frente Parlamentar da Mídia Regional, composta por 170 parlamentares. O objetivo da nova gestão é aproximar os diversos setores do governo federal dos veículos de comunicação regionais. Os maiores
A posse foi em café da manhã realizado na Câmara. O ex-coordenador era o deputado Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, que passou o comando para o deputado Alex Canziani. Já os deputados Carlos Aratini, do PT de São Paulo, e Carlos Melles, do DEM de Minas Gerais, atuarão como primeiro e segundo vice-presidentes. A frente atua no fortalecimento de mais de 4.000 rádios e 1.300 jornais espalhados pelo interior do Brasil. O principal objetivo do novo presidente será melhorar o entrosamento entre os veículos da mídia regional e as diferentes áreas do governo. Nós temos mais de 4.000 rádios espalhados pelo Brasil, nós temos 1.800 jornais, sendo 300 jornais diários, né? Muitas vezes você pega os 5, 6 maiores jornais do país, né, que são os maiores jornais do país, mas quantos exemplares desses jornais chegam, por exemplo, numa cidade do interior do meu estado do Paraná? Tem cidade que nenhum deles. Né? Ao passo que nós temos lá um jornal local ou regional que ele tem uma circulação grande naquela região. Então é por isso que nós defendemos a mídia regional, achamos que é importante para que o próprio governo converse com a sociedade como um todo. A Comissão de Agricultura aprovou um projeto que institui a Política Nacional da Erva Mate. A ideia é estimular a cadeia produtiva da erva, muito tradicional nos estados do sul do país. Na casa da Cíntia, uma coisa não pode faltar: água quente, erva mate e a cuia para fazer o chimarrão. Cíntia é gaúcha e mora em Brasília. É fiel às tradições do sul do país. Inclusive, no trabalho, o chimarrão vai junto. Entre uma pausa e outra, um trago para levar o dia com mais disposição. Você faz o chimarrão com calma, com amor, porque realmente é um ritual, né? E é uma coisa prazerosa e gostosa da gente fazer. Aí, começando o dia com o chimarrão, tudo fica mais tranquilo, melhor, até um estimulante, né, como o café, né? Você até trabalha com mais atenção. Recentemente, a Comissão de Agricultura aprovou a criação de uma política nacional para a cadeia produtiva da erva mate. A proposta determina que a política deverá adotar entre os seus princípios a sustentabilidade ambiental, econômica e social, além da pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e o incentivo ao desenvolvimento de novos mercados. Nós temos um grande consumo e um potencial de uma indústria importante. Só para ter uma ideia, nós temos mais de 700 empresas que industrializam e processam a erva mate. Nós temos 180 mil agricultores fornecedores de matéria-prima da erva mate. Nós temos também mais de 700 mil empregos em toda a cadeia produtiva. Então é um setor economicamente importante, socialmente muito importante nas regiões de produção, nas indústrias é potencial, e por isso apresentei uma proposta exatamente que estabelece uma política para a produção, industrialização e o comércio, inclusive na exportação. De acordo com o deputado, a área da erva mate explorada no Brasil foi de 70,8 mil hectares em 2014, com produção total de 670 mil toneladas. O Rio Grande do Sul respondeu por 41%, Paraná 40%, Santa Catarina 19% e o Mato Grosso do Sul ficou com 0,4%. Como instrumentos para formalizar a política, o projeto sugere o crédito oficial para a produção, a industrialização e a comercialização da erva mate, além da assistência técnica e o seguro rural. Edson Tadeu, pesquisador da Embrapa, diz que a agricultura familiar predomina na produção da erva mate e esses pequenos produtores devem receber proteção e incentivos para manter o negócio. É necessário a organização da produção, é necessário que a segurança jurídica, é necessário que nós tenhamos um seguro rural para o produtor da erva mate, que nós tenhamos uma melhoria na qualidade, na industrialização e na comercialização. Então, o principal objetivo é realmente incentivar a produção sustentável, né, melhorar a qualidade dos produtos e incrementar principalmente a segurança desses produtos. Olha, esse projeto é analisado em caráter conclusivo, ou seja, ele não precisa ser votado no plenário da Câmara, mas ainda tem que ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça.
E uma comitiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa esteve no Rio Grande do Sul para conhecer exemplos de envelhecimento ativo e com qualidade de vida. O objetivo é contribuir com as políticas públicas que beneficiem as pessoas idosas. Os deputados visitaram Porto Alegre e a cidade de Veranópolis, considerada a capital brasileira da longevidade. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. Em 35 anos, 1 em cada 3 brasileiros deve ser idoso. A estimativa é da Organização Mundial de Saúde. O Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, estabelece que os censos demográficos têm que incluir dados relativos a esse segmento da população. Esses dados poderão ser usados para orientar políticas para a terceira idade. Para buscar informações sobre o envelhecimento ativo e contribuir com as políticas públicas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa visitou o Rio Grande do Sul. Por lá, há experiências que deram certo. O Instituto de Geriatria do Hospital da PUC realiza diversos programas para dar maior qualidade de vida para a população idosa. Realizamos um conjunto de ações, todas elas direcionadas ao reforço da memória e da saúde, atividades lúdicas, a comunidade, de aptidões pessoais e de reforço a atividades propositivas, como atividade física, a dieta saudável. No Instituto, deputados da comissão conheceram alguns projetos. O Programa Amigo do Idoso, criado pela universidade, pode atender até 2 milhões de pessoas no estado. Vale para transporte, vale para habitação, vale para saúde, vale para cidadania, vale para inclusão social, enfim. O Rio Grande do Sul se destaca por políticas públicas implementadas para a pessoa idosa. Mas é aqui, na cidade de Veranópolis, conhecida como a terra da longevidade, que são realizados diversos programas e pesquisas voltados ao cuidado e à valorização da terceira idade. Veranópolis tem 24 mil habitantes e 15% da população está acima de 60 anos. No Brasil, a média é de 10%. Os deputados se encontraram com diversas autoridades municipais para conhecer as iniciativas da cidade para atender a população idosa. Nós temos a acessibilidade, é uma delas, o reconhecimento no trato das pessoas com mais idade doentes ou no trato da própria recuperação da saúde. Fator muito importante, o respeito aos seus ensinamentos de valorização individual, valorização do cidadão idoso. O Grupo de Convivência da Longevidade de Veranópolis se reúne toda semana. Os idosos fazem atividades como dança, música e jogo de cartas. O divertimento é parte integrante desses encontros. Eu vejo que aqui a gente pode dizer que sim, o envelhecimento é um privilégio e não um problema. Então a comissão ganha muito com isso, podendo replicar aos nossos pares na Câmara as possibilidades de políticas públicas que possam melhorar a vida de milhões de brasileiros. 1/4 da população brasileira será formada por essa parcela da população, de pessoas com mais de 60 anos. Então o Brasil precisa se preparar para isso. O Seu Celestino é um desses habitantes que são exemplo de vitalidade. Aos 90 anos, formou-se em pedagogia. Ele dá a receita, se é que ela existe, para a longevidade. Quando se estuda, sempre se aprende tanto assim mais. Então, senti aquele gosto de cada dia aprender mais, não fui capaz de parar, não. O importante é saber envelhecer. Mas não é só isso. Aqui, nas terras dos vinhedos, tem mais uma coisa que, além de alegria e de hábitos saudáveis, ajuda na longevidade. É o que diz Dona Maria, casada com Celestino há quase 70 anos. Eu tomava vinho, mas o médico me ordenou meio copinho de meio-dia. Eu tomo e faz bem. Que beleza de ver. Temos agora as últimas informações sobre o dia na Câmara com a repórter Mariana Prichitsky. Mariana. Isso, Vera. Dia devagar, depois do feriado de ontem, aqui no plenário da Câmara tem uma sessão de debates, apenas discussões, discursos variados dos deputados, marcada para as 14 horas, portanto, sem votação. E no corredor das comissões tem uma reunião que está acontecendo nesse momento, da comissão que analisa as medidas de combate à corrupção. Os deputados estão lá recebendo do Colégio Notarial do Brasil uma minuta de anteprojeto e da legislação
legislação espanhola que criou a Agência de Monitoramento para o Combate à Corrupção. Esses são os assuntos que vão estar em discussão aqui na Câmara hoje. Vera. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que em semana de aprovação da PEC que limita o teto dos gastos no primeiro turno, o plenário deixa de votar a proposta que muda a lei de repatriação de dinheiro no exterior por falta de acordo. A Comissão Especial das 10 Medidas de Combate à Corrupção chega na reta final das audiências públicas. O relator quer apresentar o texto para votação na primeira semana de novembro. Câmara aprova um projeto que atualiza o valor da contribuição sindical de trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. Os valores vão ser corrigidos todo ano, em janeiro, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro. Neste momento em Brasília, 9h42. Para você, um ótimo dia.